Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a primeira aula do Manual da Mãe Sem Limites. Se você está aqui é porque você decidiu que quer ser melhor, que quer fazer a sua criança melhor, que quer viver melhor em família. Porque quando a gente melhora, acaba refletindo em todo mundo que está por perto da gente. Então, seja muito bem-vindo. Vamos começar. Esse é o nosso Manual da Mãe Sem Limite, onde você vai aprender 5 passos para que o seu filho se torne a criança que você deseja. Não é que a gente vai assim, manipular a criança e tal, não é isso. Mas a gente vai aprender a funcionar melhor para fazer a nossa criança responder melhor também. Porque na verdade a vida é feita de estímulo e resposta. Se eu não estou gostando da resposta que eu estou obtendo, o que é que eu tenho que fazer? Mudar o estímulo. É ou não é? É isso! A gente vai trabalhar e eu tenho certeza que no final você vai ter grandes avanços aí na sua relação adulto-criança, na relação com seu filho, com os seus filhos, se você tem mais de um, com as crianças que você convive. Nós temos 5 passos, né? E eu vou aqui mostrar para vocês quais são eles. Passo 1. Conseguindo a obediência e vencendo a birra. Cada passo é dividido em 2 momentos, um A e um B. Então, um A, conseguindo a obediência. Um B, vencendo a birra. Ai, meu Deus, é essa parte que preocupa, né? É isso, a gente vai trabalhar como conseguir a obediência e como vencer a birra logo no passo 1. O passo 2, a gente vai trabalhar adestramento versus educação. Sobre punição, sobre dizer não e sobre colocar limites. É tudo que a gente precisa saber, fala sério. No passo 3, a gente vai falar sobre situações que oferecem risco e tornando a criança calma e feliz. No passo 4, entendendo o mau comportamento e falando o idioma da criança. Você sabia que tem um idioma específico da criança? A gente vai aprender. No passo 5, conhecendo sua criança, desmistificando transtornos e construindo a autoestima da criança. E depois a gente tem um passo extra, aquele que a gente nem esperava, mas que faz toda a diferença, que é justamente conseguindo conexão com sua criança e cuidando da própria criança interior. Grande parte das nossas dificuldades com a nossa criança, na verdade, são reflexos das nossas dificuldades com a gente mesmo, com a nossa criança interior. Vamos então! Passo 1, que se divide em um A e um B. Conseguindo obediência, um A, e vencendo a birra, um B. Vamos iniciar então o passo 1A, conseguindo obediência. Primeira coisa que a gente vai trabalhar é a consciência. Ou seja, consciência sobre mim, consciência sobre a minha criança e consciência sobre os recursos disponíveis. A verdade é que a gente não sabe muita coisa sobre a gente mesmo. Você já parou para pensar se você se conhece bem? Muitos de nós pouco nos conhecemos, mal sabemos quem somos, o que queremos, qual é a sua meta com a educação da sua criança. Você tem clareza disso? Às vezes a gente nem sabe quem a gente é, não sabe o que quer e está tentando conseguir algum resultado. Que resultado? O que eu quero? Quem eu sou? Né? Então, saber um pouco mais sobre a gente mesmo, ter consciência sobre a gente, sobre quem a gente é, sobre as nossas potencialidades, nossos pontos fortes, nossos pontos de atenção, as nossas fraquezas, aquilo que pode estar refletindo da gente na relação com a nossa criança. Um outro ponto de atenção é conhecer a nossa criança. Ah, Isa, claro que eu conheço a minha criança. Será? É muito legal a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente está ali convivendo dia a dia com a nossa criança, mas a gente está perdendo o tempo inteiro em comando. Tá na hora do banho, tá na hora de almoçar, vamos, tá na hora, para, vem, acabou, chega. E pouco está convivendo de fato, observando, parando para ver quem é esse ser humano que está ali. Informação, crescendo, acontecendo diante de mim e eu às vezes não estou percebendo, não estou vendo. Aí quando eu pergunto, você sabe quem é a sua criança, o que ela gosta, como ela é? E aí você fala, sei mais ou menos, né? Talvez tomando consciência disso e parando para observar de fato, para olhar com olhos de ver,
a gente vai ter muita informação nova sobre a nossa criança. A gente vai de fato perceber que talvez conhecia muito menos do que deveria o nosso próprio filho. É muito legal pensar também sobre os recursos disponíveis. Que recursos a gente tem para educar, hein? Se a gente for uma família padrão da nossa sociedade, os nossos recursos não costumam ser muito nobres. Como assim, Isa Minatel? Que história é essa de recursos não nobres? É isso. Na nossa sociedade, os recursos são muito punitivos. São na base do grito, do castigo, do vai ficar sem isso ou do faz isso para ganhar aquilo, né? E às vezes a gente não está conseguindo educar de verdade uma criança porque a gente não está tendo recursos adequados. A gente não sabe. A gente até não gosta de bater, mas como que faz sem bater? A gente até não gosta de castigo, mas como que faz sem castigo? A gente até não gosta de gritar, mas quando vê, já gritou. Quando vê, já foi. Tá faltando recurso interno. Tá faltando recurso também sobre a gente mesmo, de autocontrole. Então, muito disso a gente vai trabalhar nessa jornada que a gente vai fazer juntos. Para começar, vamos entender esse negócio de obediência. Do latim, oboedire, escutar com atenção. Ob, a, mais audire, escutar. Subordinação da vontade a uma autoridade. Vamos continuar. Obediente, passivo ou submisso perante outra pessoa dominante, seja através do respeito e admiração ou pelo medo, temor ou receio das possíveis consequências ao desobedecer o dominador. Ai, 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 hein? O bicho pega, né? Será que é isso mesmo que a gente quer? Será que a gente quer de verdade uma criança obediente? Com medo? Com temor e por isso passa a se submeter ao dominador? Será que a gente quer dominar as crianças? Será que esse é o melhor que a gente pode oferecer para a formação do indivíduo? É um pouco sobre isso que a gente vai pensar, que a gente vai refletir. É um pouco sobre isso que eu queria convidar você a pensar, a se avaliar. É isso que eu quero? É isso que toca o meu coração de mãe? Bom, a gente tem algumas palavrinhas como obedecer e limites que sofreram algumas distorções quando vinculadas à educação. Então, assim, a gente tem obedecer com duas possibilidades. A gente tem também a obediência por admiração, por cooperação. Ou seja, aquela criança que confia tanto naquele adulto, que gosta tanto dele, que admira tanto ele, que tem uma relação tão bacana com ele, que ele acaba seguindo. Então, ele acaba se tornando obediente. Mas não é aquela obediência cega, aquela obediência que a criança não pode falar nada, que a criança não pode questionar. Não, é uma obediência conquistada, é uma obediência que vem através da relação de colaboração e que pode ser negociada, inclusive. Como assim, Isa, negociar a obediência? É isso mesmo. Quando eu tenho a chance de negociar, de colocar também o meu ponto de vista, eu não estou sendo cegamente obediente, porque a obediência cega adoece. A obediência cega adoece. Tem um monte de crianças doentes porque estão sendo obrigadas a ser cegamente obedientes. Quando eu sou cegamente obediente, eu digo 100% de sim ao outro e 100% de não a mim. E aí não há indivíduo, não há corpo, não há mente, não há alma que resista. A gente adoece. E isso vale para os adultos também. Você já trabalhou num emprego em que você devia 100% de obediência cega a um chefe? É terrível. E a criança não pode pedir demissão, né? Tem esse detalhe importante. Sobra o que para ela? Adoecer. Não é à toa que a gente tem um alto grau de crianças, né, um alto índice de crianças tomando medicação, cada vez mais novas. Isso é muito grave, isso é muito sério. E os limites, então? Já ouviu falar que criança precisa de limite, né? E você já ouviu também que eu escrevi um livro que chama Criança Sem Limites, né? Como assim? Que isso, Isa? Sem limite? Tá doida?
Tem gente que fica bravo comigo quando eu falo isso, mas é porque não entende o sentido que eu quero trazer. Na verdade, criança sem limites tem a ver com uma criança que é livre, com uma criança que sabe sim a parte boa do limite. Tem parte boa do limite? Tem parte ruim do limite? Explique isso melhor. A parte boa do limite é entender as fronteiras. Até aqui eu posso ir. Legal, tá bacana. Dali pra frente eu tô incomodando alguém. Até aqui tudo bem. Dali pra frente eu tô incomodando alguém. Não é isso que eu quero. Agora, também, quando eu exijo que uma criança, por exemplo, aos 2, 3 anos, fique parada por 1 hora, inerte, porque eu estou numa reunião de adultos, por exemplo, aí eu estou limitando o desenvolvimento da criança. Ela não tem condições neurológicas de ficar parada por 1 hora inteira ou 2, esperando terminar uma reunião. É nessa hora que eu coloco. A gente precisa de crianças sem limites, porque a gente passa uma infância inteira colocando limites às crianças e depois uma vida adulta inteira querendo vencer as nossas limitações. Já parou para pensar nisso? Então a ideia é que a gente consiga criar crianças sem limites, que tenham orientação, que saibam as regras do lugar, que respeitem os outros, mas que tenham liberdade para se desenvolver plenamente. Então, se ela tiver que ficar 2 horas numa reunião de adultos, que ela tenha ali um joguinho de blocos de montar, que ela tenha ali a possibilidade de brincar, montar um quebra-cabeça sentadinha no chão do ambiente, e se ela precisar de todo modo levantar, que o adulto consiga entender que ela realmente está precisando daquele movimento naquele momento. Então, que ele pegue na mãozinha dela, faça uma caminhada no fundo do ambiente, de tal forma que não atrapalhe os outros, que ele consiga continuar ouvindo a reunião e que a criança também seja atendida nas suas necessidades. Percebe a diferença? Isso é criança sem limites, né? Com liberdade para se expressar, para se desenvolver, para atender também as necessidades do seu corpo, né? Do seu desenvolvimento. Isso é importante. E qual é o segredo da obediência? Conta pra gente, a gente quer saber como conseguir obediência desse jeito bonito aí que você falou. Mas conta pra gente, como é que faz? O segredo da obediência é conexão. A gente precisa se conectar com a criança para conseguir influenciá-la. Lógico que parece mais fácil mandar e ser obedecido. E às vezes até funciona. Se você tem uma criança de um temperamento tranquilo, e a gente ainda vai falar de temperamentos nesse curso, né? Se a sua criança tem um temperamento tranquilo, ela pode até obedecer. Você fala e ela baixa a cabeça e faz. O que não significa que está tudo bem. Muitas vezes, crianças obedientes demais não dão muito trabalho na infância, mas na adolescência e na vida adulta, quando precisavam da iniciativa, do arrojo, da liderança, muitas vezes não conseguem responder bem, porque justamente tiveram todas essas características minadas pela obediência cega que lhes foi imposta na infância. Então, como conseguir conexão? Vamos adiante! O segredo da conexão é o rapport. Já ouviu falar nisso? Rapport é uma palavra que vem do francês, do termo rapporter, que é trazer de volta. Então, a gente precisa pensar como se conectar com a nossa criança, como trazê-la de volta pra gente, pro nosso coração. Como assim, Isa, trazer a criança de volta para o nosso coração? Gente, quando o bebê nasce, ele tá todinho no nosso coração. É uma maravilha. A gente pega no colo, a gente tem chamego, carinho, a gente não questiona muito as suas demandas, a gente entende que ou é fome, ou é cólica, ou é sono, ou precisa se trocar. À medida que vai crescendo, a gente começa a achar que é manha, que é birra, que não quer, obedecer. E na verdade, a criança que cresce com 1 ano, por exemplo, começa a andar, ela também tem necessidades. E mesmo que não sejam necessidades fisiológicas, ela tem uma necessidade de toda a mente dela em desenvolvimento, de toda a descoberta que ela está fazendo do mundo à sua volta. Então, mexer nas coisas, por exemplo, é uma necessidade. Explorar o ambiente, conhecer, tomar posse, se apropriar desse território que ela vive, Isso tudo é necessidade e não manha, não birra.
Certa vez, eu estava trabalhando com um grupo de pais em que eu perguntei, gente, uma criança de 2 anos, por exemplo, ela manipula? Ela faz birra? E aí um pai falou assim, depende. Falei, fala mais sobre isso. Ele falou, se ela, tá chorando e a questão é, por exemplo, uma questão de se limpar, ela tá suja e precisa ser trocada. Beleza, é uma necessidade. Se ela tá lá chorando, fazendo confusão, porque ela tá com fome, beleza, é uma necessidade. Agora, se ela tá fazendo a confusão, você pega no colo e ela se acalma, então era birra. Falei, entendi. Então você está categorizando as necessidades da criança. Se tiverem dentro da sua categoria de importância, são necessidades. Se da sua categoria de importância não atender, então é birra. É isso? Na verdade, todas as necessidades da criança, mesmo as que não são fisiológicas, são necessidades. Muitas vezes a necessidade de atenção, muitas vezes a necessidade de segurança, muitas vezes a necessidade de autonomia, de poder saber que ela pode querer diferente dos pais. Você sabia que uma criança aos 2 anos tem essa necessidade? Saber que ela é um indivíduo diferente do papai e da mamãe. Então, se o papai e a mamãe estão querendo que ela vá para lá, ela fala, não, eu quero ir para cá. Oi, faz como? A gente pode deixar ela ser diferente, ela ter certeza que ela pode querer diferente do pai e da mãe. E isso faz toda a diferença para a formação dela. Saber que ela pode ser um indivíduo descolado de pai e mãe. Estabelecer rapport, então, é igualar estados internos, acompanhando características das fisiologias e atitudes comportamentais da criança. Como assim, Isa? Me explique isso melhor. Na verdade, quando a gente quer entrar em conexão com o outro, a gente vai igualar estados internos. Mas como a gente faz isso? A programação neurolinguística descobriu que quando as pessoas estavam naturalmente em conexão, elas estavam iguais. Como assim? Se você tirasse foto ou filmasse, você ia ver. Quando um colocava o corpo mais para frente, daqui a pouco o outro também estava com o corpo um pouco mais para frente. O outro mexia o braço assim, daqui a pouco ia ver, o outro também estava com o braço assim. Então, a programação neurolinguística como ciência questionou, será que então, se a gente igualar o corpo, a gente também consegue conexão interna? Ou seja, será que se a gente inverter o processo, não esperar estar em conexão para igualar o corpo, mas igualar o corpo buscando a conexão, será que isso é possível? E a descoberta foi que sim. Quando a gente começa a acompanhar os movimentos da criança, o ritmo dela, a forma como ela se apresenta, se coloca, fala, brinca, a gente começa a conseguir uma conexão também de estados internos. E depois que eu estou conectado, aquilo que eu estou querendo que a criança faça, venha almoçar, vá tomar banho, vamos sair agora, fica muito mais possível de ser acatado pela criança, de acontecer. Eis aí o segredo da obediência. O rapport, ele gera confiança, ele gera credibilidade em 2 níveis, no consciente e no inconsciente. Sabe por quê? Como eu estou igualando, o movimento da criança, como eu estou entrando no ritmo dela, eu estou falando como ela, brincando como ela, inconscientemente a criança olha para mim e fala, essa pessoa é confiável, eu posso realmente seguir o que essa pessoa está dizendo, porque ela é igual a mim. Na verdade, não funciona só com crianças, não. Rapport é uma ferramenta de relações humanas em geral, entre adultos e entre crianças, Então, qualquer pessoa que você consiga acompanhar com delicadeza, com sutileza, com leveza, com bom senso, para não ficar parecendo um sombra, um robozinho copiando o outro. Qualquer pessoa que você acompanhe os movimentos, a fala, os assuntos, quando você vai conduzir depois, você tem mais chance de ter resultado. E a grande base do rapport é a confiança na competência da criança. Cuidado se na sua cabeça agora já está passando uma pergunta do tipo: Ô Isa, e se não funcionar? Às vezes a gente é tentado a achar
que a técnica pode não funcionar. Se eu começo a usar uma técnica já pensando na possibilidade dela não funcionar, isso significa que eu não estou pronta para usar a técnica. Isso significa que eu preciso trabalhar melhor a minha confiança na competência da criança, que a criança dá conta, que a criança entende, que a criança é capaz. A competência minha também precisa estar em alta credibilidade, eu dou conta, eu consigo. E a competência na técnica funciona. Se a gente não acredita que funciona, é melhor a gente estudar mais, para se sentir mais seguro. Ou começar a testar, né? Mas realmente sabendo que se não funcionar, pode ter parte da minha dúvida colocada ali. Eu não fiz com toda a entrega que eu poderia fazer. E o cérebro humano é doido para ter razão. Como assim, Isa Minatel? Se você acha que não vai funcionar, o cérebro ele quer que não funcione, para depois ele poder dizer, não falei? Isso não funciona. E a gente acaba entrando naquele ciclo de autossabotagem. Você já deve ter ouvido falar nisso. É uma palavrinha que está na moda ultimamente. Mas o que acontece? A gente já acha que não vai funcionar, então o cérebro já trabalha para não funcionar, para no final ele ter razão e falar, não falei? Tá vendo? Então a gente pode tomar cuidado com isso, trabalhando a confiança na competência. A gente não tem ideia do que uma criança pequena é capaz. A gente não tem ideia do quanto uma criança de 1 ano, uma criança de 2, 3, 4 anos é capaz de entender, é capaz de responder de maneira adequada a técnicas realmente bem aplicadas. As crianças são incríveis. Tem uma autora chamada Françoise Doutor, psicanalista francesa, que diz assim: os bebês entendem tudo. E desde que são bebês de colo, ela recomenda, você vai, por exemplo, deixar de amamentar? Você conversa com seu bebê, explica para ele, fala, confia na competência. As crianças são muito capazes. Na verdade, o papel da mãe sem limites é fazer a criança despertar para mais escolhas. Então, se a criança, por exemplo, está desobediente, não quero, como a gente faz ela perceber que ela pode ter outras escolhas? É muito sensível, faz muita diferença você saber disso, porque aí você consegue realmente se conectar com o coração da sua criança. E é muito importante eu dizer que eu mesma queria ter tido acesso a conteúdos como esse antes de ter sido mãe. Eu teria evitado muitas questões com a minha criança. Eu fui descobrindo, né, depois que a minha criança nasceu. Mas de verdade, se eu tivesse tido a oportunidade de ouvir sobre tudo isso antes de ser mãe ou, né, logo depois que eu tive meu filho, teria feito grande diferença na minha vida. Ainda bem que foi a tempo, né? Eu fui descobrindo esse caminhar com a minha criança já existindo, já atuando, já demandando e fui aplicando na minha criança e foi dando muito certo e foi muito especial. Hoje ele tem 8 anos e a gente tem uma relação linda e eu posso dizer que tem uma criança obediente, mas a obediência cega nunca foi a minha intenção. Sem querer a obediência, eu consegui chegar lá, eu consegui ter um menino obediente. A obediência que vem pela conexão, pela conquista, pela admiração, não pelo medo, pela ameaça, pelo castigo. Essa não é a melhor escolha. Não porque eu tô falando, mas porque depois a gente tem consequências na estrutura da personalidade de um ser humano que é obrigado a obedecer. Tá bom, Isa, já entendi. Mas como é que faz esse negócio de rapport aí, hein? Você pode me explicar melhor? Vamos lá. A base do rapport, o princípio fundamental do rapport é o acompanhamento. É quando a sua criança está brincando e você quer que ela faça outra coisa, ao invés de você querer chegar de sola interrompendo, você parar um pouquinho, talvez por 1 minuto o que você está fazendo e brincar um pouquinho com ela naquilo que ela está brincando. E logo depois você refaz o convite. Vamos? Como assim? Dá um exemplo. Então a criança tá lá, o menino lá brincando de carrinho, a menina lá brincando com uma bola, ou mesmo montando blocos de montar, qualquer coisa. E você precisa que a criança venha comer, por exemplo. Aí você vai e faz a primeira tentativa. Filho, vem comer! E a criança diz, não.
Ou às vezes nem responde, de tão concentrada que tá. Tá tão envolvida com a brincadeira que nem ouviu o teu chamado. O que é que você faz? Briga? Grita? Arruma confusão? Não! Para tudo e vai lá. Vai com um olhar curioso de o que é que está assim prendendo tanto a atenção da minha criança. É uma forma de você conhecê-la, o que ela gosta, em que fase ela está, em que momento do desenvolvimento infantil ela está, porque ela está tão absorta por aquela atividade. E aí você dedica 1 ou 2 minutos, pode marcar no relógio, não precisa muito tempo não, a brincar com ela naquilo que ela está brincando. Ah, é carrinho? Então deixa eu me abaixar aqui e brincar um pouquinho no carrinho também. Ah, tá jogando uma bola? Deixa eu jogar um pouquinho essa bola aqui com você. Ah, tá lendo um livro? Abaixe-se, leia junto, vai um pouquinho junto com a criança. E depois tenta de novo. Agora vamos almoçar? Ou então, até como parte da brincadeira. Então, beleza, quando o carrinho chegar lá, a gente para tudo e leva os carrinhos para o estacionamento, lá na cozinha. E aí, com leveza, com criatividade, a gente se conecta com a criança, acompanha o movimento dela e depois conduz para aquilo que a gente precisa. A gente permite que ela faça o que ela precisa fazer para o seu desenvolvimento e depois conduz a criança a fazer o que a gente precisa que ela faça para a vida continuar acontecendo. Não é respeitoso? Não é lindo? Eu acho incrível a possibilidade da gente educar, da gente conviver em harmonia, respeitando o desenvolvimento da criança e o desenrolar da vida que é necessário. Vale lembrar que o rapport não é só para a criança vir almoçar, fazer alguma coisa que eu preciso que ela faça. Mas, por exemplo, quando eu estou num lugar, a criança está lá brincando e eu preciso vir embora. Ao invés de simplesmente, vamos embora, porque está na hora, né? Eu posso ir lá, brincar junto com ela, acompanhar alguma coisa que ela queira fazer e depois convidá-la. Olha, depois disso a gente pode ir embora, beleza? Vamos, né? E assim a gente vai fazendo todo o processo respeitando a criança. Ou então quando a gente chega num lugar novo, né? Chegamos num ambiente novo, a criança está doida para ver alguma coisa ali. Não, eu quero fazer tal coisa porque foi isso que eu planejei. A criança com aquela necessidade de conhecer o ambiente, de explorar, de saber qual é que é. Não, é primeiro, porque é primeiro o que o adulto quer. Quem é que tem mais maturidade para ceder a vez? Para tudo bem, gasta 2 minutos, olha primeiro aquilo que a criança quer. Ufa! Com o cérebro imaturo atendido, ela fica em paz e você consegue fazer o que você precisa fazer. Entende? Às vezes é inverter a ordem. A gente fica muito no faça o que eu quero e depois ganha alguma coisa. Às vezes é o contrário. Ganha o que você precisa e agora vamos fazer o que eu quero. Sabe? Ela fica muito mais fluida, ela fica muito mais solta, muito mais livre para seguir, para acompanhar o que você está sugerindo. E você assume o seu papel de guia. Maria Montessori fala justamente isso, que os adultos conscientes são guias das suas crianças. Por que guias? Porque já conhecem o caminho. A gente já passou por esse processo de desenvolvimento. Aliás, quando eu estava num momento da minha vida estudando Montessori, e eu continuo até hoje, porque depois que a gente começa a estudar Montessori, a gente não quer mais parar, o meu filho perguntou: mamãe, por que você estuda Montessori? E eu disse, para entender um pouco mais sobre as crianças. Ele, então você estuda Montessori para entender a cabeça da criança? Eu disse, é. Ele falou, então você estuda para aprender o que eu já sei? E ele ainda disse, por que você não se lembra? Você também já foi criança. E é verdade, né? Mas infelizmente a gente está meio desconectado. A gente está numa sociedade que faz curso de humanização do atendimento, humanização da saúde, humanização do parto. A gente desconectou. Então, estudar para ser mãe é um processo de empatia cognitiva. A gente entende como a criança funciona e fala, faz sentido. E aí consegue reconectar com ela, voltar a ter esse contato próximo com a cabeça da criança, com a necessidade da criança. E aí a gente realmente consegue, talvez, um pouquinho mais se colocar no lugar da criança. Porque só falar que a gente tem que se colocar no lugar da criança não ajuda. A gente tenta, mas não consegue, porque a gente está completamente desconectado. A gente não lembra nem como a gente era quando era criança.
Então, o que é que a gente pode chegar à conclusão de tudo isso que a gente conversou nessa aula? Que o mais maduro cede mais e cede primeiro. A gente passa uma vida aprendendo na nossa cultura que é a criança que tem que obedecer, que é a criança que tem que ceder, que é a criança que tem que se curvar para o adulto. Quando, na verdade, nós não estamos numa relação de quem ganha, de quem perde. Nós não estamos numa relação de que se eu fizer o que a criança quer, então eu perdi. Se ela fizer o que eu quero, então eu ganhei. Não! A gente precisa viver uma relação ganha-ganha. A gente precisa viver uma relação que a criança, como ser imaturo que é, tenha suas necessidades priorizadas e atendidas. Não de maneira desrespeitosa também a passar por cima do adulto, a mandar no adulto, a tomar decisões que não lhe cabem. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de educar para criar pequenos tiranos. Eu não dedicaria minha vida a isso. O que eu estou falando é de respeito, é de conexão. É de conseguir, e eu me emociono todinha falando isso, é de conseguir realmente levar em conta as necessidades da criança para que ela se desenvolva plenamente, para que ela não vire um adulto cheio de trauma, cheio de recalque, cheio de problema, depois tendo que fazer um monte de processos internos para se recuperar, para se resgatar, para descobrir de novo a sua identidade, porque foi perdida nesse processo desconectante que a gente vive. Quem sabe, dessa forma, as crianças cresçam conectadas, sabendo quem são, sabendo o que gostam, sabendo para que vieram nessa vida, sabendo qual é a sua missão. Olha que maravilha! Que mundo mais feliz a gente vai ter? É isso. Então, se você quer isso para você, você já deu o seu primeiro passinho para se tornar uma mãe sem limites. Como é que fazem as mães comuns? Mãe comum, primeiro faço o que eu quero, depois eu faço o que você quer. E a mãe sem limites? Acompanho você descobrindo e respeitando o que te interessa e depois te convido a fazer o que é necessário. Na verdade, eu entendo que esse seu movimento atende às suas necessidades internas, aquelas que nem eu mesma sou capaz de compreender, mas que você sabe do que você precisa. Assim como Maria Montessori disse, cada criança tem um professor interno. Então, se ela está fazendo um movimento em direção ao mundo para descobrir, para brincar com alguma coisa, para repetir e repetir e repetir indefinidamente alguma ação simples como tirar as flores de dentro do vaso, colocar de volta, tirar de novo, e para mim aquilo não tem significado nenhum. Eu confio que é um processo de necessidade interna. E como mãe sem limites, eu valorizo as necessidades internas suas, assim como as externas nossas, né? Da harmonia da vida que precisa acontecer, que tem horário para isso, horário para aquilo, e isso também precisa acontecer, precisa ser feito. Com rapport, não há essa coisa de eu ganhei, você perdeu, eu cedi para a criança, então eu perdi, ela ganhou. Não. Com rapport é sempre ganha-ganha. Eu ganho e a criança ganha também. A criança atende o que ela precisa e eu consigo que ela faça o que precisa ser feito no tempo adequado. O acompanhamento da mãe à criança é condição prévia indispensável para o processo de rapport acontecer. Esse é o grande X da questão. E nessa outra citação aqui, talvez o maior erro na comunicação com as crianças seja as mães quererem conduzir sem primeiro acompanhar. Então a pessoa chega lá e já dessola, vamos fazer isso, acabou, tá na hora daquilo, Calma, mãe, calma, vai lá, vê o que a sua criança está fazendo, veja se você não pode realmente esperar que ela termine o que ela está fazendo. Para pensar, quando a gente está assistindo um filme, a gente para na hora marcada para jantar? Ou naquele dia a gente janta um pouquinho mais tarde e espera o filme acabar? Né? Tem isso também. Às vezes a gente pode ceder um pouquinho, alguns minutos mais, outros menos. Talvez isso não faça diferença para nós e talvez faça diferença para a criança. Então, também ter esse bom senso, essa leveza de avaliar quando eu realmente preciso interromper uma atividade da criança ou quando eu posso esperar. Eu me lembro de certa vez que o meu filho devia ter talvez uns 6 anos e ele estava concentradíssimo desenhando. E a gente de longe ali se preparando para sair para jantar. Era um sábado à noite, se eu não me engano. Ou seja, um dia também tranquilo, que a gente tinha tempo. E aí,
A gente estava nesse processo, se arrumando para sair, ficamos prontos e o menino lá desenhando. E chamamos o menino para sair, ele, já vou, com 6 anos, agora não, só mais um pouquinho. E a gente ficou, o que será que está prendendo tanto assim a atenção dessa criança? Quando eu fui ver, o menino estava projetando um mapa mundi. Como assim, Isa? Ele pegou o mapa mundi de um livro e estava desenhando aqui em proporção um pouco menor no papel. Caraca, que trabalho incrível, né? Como é que eu vou ter coragem de interromper um negócio desse? É um negócio incrível, que exige mega concentração. E ele estava lá, trabalhando nisso, se empenhando nisso. Foi a hora que eu falei, marido, podemos esperar? A gente não tem hora, né? Não marcamos com ninguém, estamos saindo só a gente mesmo, é sábado à noite, né? O que são 10, 15 ou 20 minutos mais? E foi isso mesmo, esperamos 20 minutos e ele terminou. Veio todo satisfeito exibindo seu mapa mundi. E a gente estava indo no restaurante de um amigo que justamente era argentino. Então qual não foi a alegria do menino chegar lá, exibir o mapa mundi e falar, ó, aqui o seu país, né? Qual o ganho disso, gente? Além da criança completar o processo daquilo que começou, além da criança se desenvolver, se trabalhar, coordenação motora, concentração, tão difícil hoje em dia a capacidade de concentração. Se a gente fica interrompendo os processos da criança, a gente não está ajudando a criar um ser humano concentrado, né? E além de tudo, o vínculo, o respeito, a autoestima de ter concluído um trabalho, de estar feliz com aquilo, de exibir depois o seu trabalho concluído, de ter um pai e uma mãe que esperam, que respeitam, né? Que dão tempo para ela concluir o que ela está fazendo. E aí quando eu preciso pedir que a criança espere um pouquinho, é automático. Se o meu pai e minha mãe me esperam, de vez em quando eu posso esperar meu pai e minha mãe, percebe? Isso é rapport, isso é conexão, isso é respeito. É disso que eu tô falando. É importante a gente pensar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Interrupções e desrespeitos. Você sabia que um bebê que começa a chorar do nada pode ser que tenha sido interrompido em alguma observação que estava fazendo? Às vezes o bebê tá no nosso colo e começa a olhar alguma coisa do ambiente que a gente não tá nem percebendo, porque a gente já olhou e já viu 500 vezes aquelas coisas todas. Mas para ele pode ser a primeira vez. A primeira vez que ele olha realmente conseguindo perceber os detalhes. E aí, a gente insensível, e sem saber mesmo, né? Realmente, porque a gente não tem esse conhecimento, ou não tinha, agora tem, né? A gente acaba se movimentando, se mexendo e leva o bebê para longe daquele espaço ali. E ele começa a chorar do nada. A gente olha, a fralda tá limpa, a gente olha se tá com fome, não tá. E ele chorando. Por quê? Porque foi interrompido na sua observação. Estava ali num processo de apreensão do ambiente, entendendo como as coisas funcionam. E a gente interrompeu, sem querer, sem saber, o que é muito pior, né? E aí a gente pode então agora começar a entender um pouquinho mais essas coisas que acontecem. Uma outra coisa importante de lembrar, de ter em consciência, é que a brincadeira é o trabalho da criança. A gente acostumou a achar que só o trabalho do adulto importa. O resto é brincadeira. Quando uma coisa não é séria, a gente fala o quê? É brincadeira. Quando a coisa não é importante, a gente fala o quê? É brincadeira. E aí, isso faz com que inconscientemente a gente vá deixando sempre a brincadeira como algo inferior, como algo menos importante do que o trabalho. O trabalho, sim, é sério. Tanto é verdade que a gente acha que a brincadeira da criança é menos importante. Tá fazendo nada, só brincando. Fazendo nada, só brincando. Brincar é o trabalho da criança. Assim como o adulto precisa do trabalho para suas conquistas, para o seu sustento, para suas realizações, a criança precisa da brincadeira para suas conquistas, para o seu sustento e para suas realizações. A criança precisa da brincadeira, do brincar para suas realizações. Isso é necessário para ela. Isso não é brincadeira. Isso é sério. É muito importante lembrar que Maria Montessori nunca fala muito da brincadeira da criança. Ela fala do trabalho da criança, da ação da criança, do movimento da criança. Ela não chama de brincadeira, justamente por isso, porque a gente deturpou esse termo brincadeira e colocou ele num nível menos importante do que o trabalho, esquecendo que a brincadeira é o trabalho da criança. E finalmente, aquela pergunta já feita. Vamos refazer. Você para o filme no meio ou espera terminar? Como seria se alguém parasse no meio contra a sua vontade? Desligasse a TV enquanto você ainda estava assistindo?
Triste, hein? Se você é da raiva, você ia ficar com muita raiva. Se você é da tristeza, você ia ficar com muita tristeza. E é isso também que acontece com as nossas crianças, quando a gente, sem querer, desrespeita. Na verdade, a nossa sociedade se acostumou a desrespeitar as crianças. A gente desrespeita e nem percebe. A gente chega no ambiente, cumprimenta os adultos e por vezes não cumprimenta a criança que está ali junto. Já aconteceu com você? Já presenciou uma cena dessa? As crianças percebem isso, sentem e elas também reagem a isso. Depois eu espero que ela seja educada, gente boa, gentil, mas eu nem olho para ela, eu nem considero a presença dela. Percebe? O que a gente vai ver agora são as estratégias de acompanhamento. Lembram que eu falei? O rapport é acompanhar para depois conduzir. Mas como acompanhar? É isso que a gente vai ver agora. A primeira estratégia de acompanhamento é dar razão. Dar razão à criança. Ô, gente, como isso faz diferença. Então a criança vem chorando porque machucou, caiu. Aí você viu que não foi nada. Você fala, não foi nada. E a criança, ela chora ainda mais. Por quê? Se eu tô chorando e ela tá falando que não foi nada, ela não tá entendendo. Eu preciso exagerar para ela ver que foi sim alguma coisa. Agora, se você naturalmente diz, machucou, doeu, vamos pegar um gelinho terapêutico, um gelinho psicológico. Você pega aquele gelinho, coloca ali e a criança rapidamente se recupera e fica tudo bem. É o mesmo sistema do beijinho, quando a gente dá um beijinho para sarar. A gente acolheu, valorizou. O cuidado que a gente tem que ter para não exagerar, porque às vezes a gente sai de um extremo e cai no outro. A gente vivia falando que não foi nada. Agora a criança faz qualquer coisinha, a gente ai meu Deus, machucou, meu amor. Aí pega o gelo, vai parecendo como se tivesse uma ambulância no ambiente porque a criança tropeçou no sofá da sala. Também não precisa exagerar. Mas você está entendendo do que eu estou falando? Dá razão, né? Dá razão para aquele momento ali que ela sentiu alguma dor e merece ser validada no seu sentimento. Se eu nego o sentimento da criança, eu começo a confundi-la. Ela fica assim, mas eu senti alguma coisa, a pessoa está falando que não foi nada, é minha mãe, então eu não devia ter sentido nada? Ela começa a ter confusão. E quantos de nós adultos hoje temos confusão em relação ao que estamos sentindo? Pode ter fundamento nesse processo aí, né? Outra situação de dar razão é quando a criança está chateada com alguma coisa. Ela queria alguma coisa e não pode, e aí ela fala, ou fica brava, ou fala alguma coisa, ou grita, ou se joga no chão. E a gente dá razão, não razão para a ação dela, mas razão para o sentimento, para aquilo que ela está sentindo. Ela está chateada com alguma coisa, ela está frustrada com alguma coisa. Você tem razão, meu filho, de ficar chateado porque você não conseguiu o que você queria. Eu também, às vezes não consigo. Nós vamos falar mais disso na próxima aula. Viu? Essa estratégia de dar razão, nem que seja ao sentimento da criança, cria conexão. Acompanha o que a criança está sentindo, o que a criança está vivendo, o que a criança está passando. E de lá a gente tem mais chance de conseguir trazer para cá. Acompanhar para depois conduzir. Outra estratégia de acompanhamento é repetir com as suas palavras. A criança, então, diz que o amigo foi e pegou aquilo que estava na mão dela e foi por isso que ela empurrou o amigo. E aí você fala, entendi, então você tinha alguma coisa na sua mão que você não queria que outra pessoa pegasse, o amigo pegou e por isso você o empurrou? E a criança olha para você e fala, isso! Ai, finalmente alguém me entende. Graças a Deus, fui compreendido. Esse adulto eu posso confiar, pelo menos me entender, ele entende. Então, esse processo gera conexão, gera rapport, é o acompanhamento. Funciona com adultos também. Eu tenho casos incríveis de aplicação do rapport com adultos, quando você repete com as suas palavras aquilo que o outro disse. E o outro fala, ufa, essa pessoa me entende. Ela conseguiu captar o que eu estou falando. Agora, quando a pessoa fala e você já manda de volta a sua opinião, ela fala, nem entendeu, você não entendeu nada do que eu estou falando. Não é assim? Às vezes a gente entra no confronto, né? Então, uma outra forma também é empatizar, é de verdade conseguir se colocar no lugar da criança. Eu, com essa idade, também me importaria com isso? Porque às vezes a gente está achando que não é sério, que não é importante. Mas e se você tivesse 5 anos, será que aquilo não seria importante? E se você tivesse 4, 3, 2? Ou mesmo 10? Porque às vezes a gente começa a achar que o menino de 10 já é grande, já entende, já sabe. Poxa, tem tanta coisa que importa para uma criança de 10 anos e que para o adulto não era nada, era uma bobagem. Né? Então pensa com a cabeça da criança, no momento de vida dela,
será que não seria importante para a gente também se a gente tivesse aquela idade? Isso faz toda a diferença para a gente conseguir acompanhar a criança. E o que poderia ser os obstáculos ao rapport, né? Aquilo que nos atrapalha a conseguir um bom resultado. O primeiro é o julgamento. Quando a criança começa a falar, aí meu amigo veio e eu dei um chute na perna dele. E ao invés da gente continuar a ouvir o que aconteceu, a gente começa a julgar. Você deu um chute no amigo, não pode fazer isso. Isso está errado, você não devia ter feito isso. Acabou o rapport. A criança não vai continuar. Aliás, pode ser que da próxima vez que ela faça qualquer coisa meio errada sob o nosso olhar, ela não venha nos contar, porque ela conta e se dá mal. Por que ela vai contar de novo? Ela pode começar a ocultar, ou pior, ela pode começar a mentir, né? Então, se eu escuto de verdade, eu não preciso validar. Fez bem, você tinha razão de chutar a perna do amigo. Também não preciso chegar aí. Mas, por exemplo, aí eu fui e dei um chute nele. Aí você fala, nossa, é mesmo? E continua ouvindo. Você não está falando parabéns por ter dado um chute nele. Daqui a pouco você vai tratar essa questão. Você vai conversar, você vai contar uma história, você vai talvez pedir para a criança se retratar com um amigo, se for o caso, mas daqui a pouco deixa a criança terminar de falar, escute com atenção, dê razão ao sentimento. Realmente, nessa situação eu também me sentiria muito chateado. E depois trabalhe a ação que foi feita pela criança, entende? Não interrompa, deixa a criança falar. Tenha calma e vai primeiro abrindo o canal de comunicação, porque isso é rapport, é manter aberto o canal de comunicação. É muito sério o que eu vou falar agora, mas eu queria que você prestasse atenção nisso. Suicídio. Está aumentando esse negócio de suicídio na infância. E tem muitos pais de crianças, pré-adolescentes ou adolescentes que cometem suicídio e que dizem, meu Deus, mas eu não fazia ideia do que ele estava passando. Meu Deus, mas eu nunca imaginei que isso estivesse na cabeça do meu filho. E por que essas famílias passam por isso? Porque sem querer, por alguma razão, foi interrompido o canal de comunicação do adulto e da criança. E a desconexão ficou tão grande que a criança virou pré-adolescente, virou adolescente, passou a viver uma vida da qual os pais não mais participavam, não mais tinham contato, não sabiam mais o que estava acontecendo. É muito triste, isso é um extremo que pode acontecer, sabe? Então a gente precisa manter aberto o canal de comunicação com a criança. Cuidado com isso. Se a gente julga, se a gente não deixa o menino terminar de falar, se a gente começa a punir o menino porque fez alguma coisa que a gente não concorda sem nem terminar de ouvir o que ele falou, a gente não está contribuindo para manter o canal de comunicação aberto com a nossa criança. E ela vai se afastando, que ela vai falando cada vez menos da vida dela para nós. Ela vai se fechando nela mesma ou se abrindo com outras pessoas que não a julgam, né? Que dão razão, que a acompanham, que fazem rapport, que se conectam com ela. Mesmo sem saber de tudo isso. Um outro obstáculo também para a conquista do rapport é a pressa. A gente vive apressado, vive escravo do relógio, vive refém de tantos compromissos a serem cumpridos. Vale a pena a gente fazer uma avaliação naquilo tudo que a gente está assumindo na vida quando a gente tem uma criança. Algumas coisas talvez a gente possa deixar para depois. Algumas coisas a gente realmente pode começar antes para poder dar o tempo da criança fazer do jeito dela aquilo que precisa ser feito. É importante a gente saber que o ritmo da nossa vida se altera sim se a gente quiser respeitar a nossa criança. Não tem jeito de respeitar a criança mantendo o ritmo de vida do adulto. Percebe? Isso é muito importante, porque existe na nossa cultura uma crença de que a criança tem que nascer e se adaptar ao mundo do adulto. Não é o adulto que tem que se adaptar à criança, é a criança que tem que se adaptar ao adulto. Eu te pergunto, como é que uma criança pequena, recém-nascida, que acabou de chegar nesse mundo, que não tem as habilidades para fazer as coisas na mesma velocidade que o adulto, vai se adaptar ao adulto? Faz sentido isso? A verdade é que o mundo está ao contrário e ninguém reparou. A gente fica achando que é a criança que tem que se adaptar ao adulto, quando é o adulto que tem condições, maturidade, habilidades, consciência e possibilidade de se adaptar à criança. E mais obstáculos ao rapport são mandar, exigir, impor. Aquela coisa autoritária, quando a gente quer ser o dono da razão e a criança tem que simplesmente seguir cegamente tudo que a gente determina. Na verdade, rapport tem a ver com horizontalizar as relações. Isso não ameaça a minha autoridade de mãe. Sempre que eu estiver numa situação específica que eu precise falar, não,
hoje tem que ser desse jeito porque isso é perigoso, ou porque nós estamos num ambiente que isso não é adequado. Ok, eu vou poder fazer isso. E no resto da vida eu não preciso mandar, eu não preciso exigir, eu não preciso impor. Eu posso simplesmente convidar, estimular, né? Trazer a vontade da criança. É a sutil diferença entre fazer e fazer querer fazer. Com rapport, eu consigo fazer a criança querer fazer o que precisa ser feito. Sem rapport, eu fico fazendo fazer, vai fazer! E aí eu quebro conexão. Esse é o ponto. Então, como você pode ver aqui, o negócio é acompanhar, acompanhar, acompanhar. Depois você testa. Se deu positivo, conduz. Se não deu positivo, faz o que, Isa? Pelo amor de Deus, é essa a resposta que eu quero saber. Tá aqui, ó. Volta a acompanhar. Se o teste deu negativo, acompanha de novo. Vou explicar melhor. A criança tá lá brincando e você precisa que ela vá almoçar. Então você chama para almoçar, ela não vem. Você vai lá, acompanha, 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 brinca 1 minuto, 2 minutos, chama de novo. Ela ainda não quer. O que você faz? Agora vai ter que ser a força, né? Não, acompanha mais um pouquinho. Dá mais 1 ou 2 minutos e usa a sua criatividade, né? Então, como é que eu vou conduzir? Como é que eu vou fazer a criança se interessar por algo que está lá? Mudar o foco, lembrar de alguma coisa que tem em outro ambiente, cantar uma musiquinha e aí a gente vai, né? Flexibilizando. Agora, uma coisa é importante. Não pode ficar 40 minutos nesse processo. Né? Eu acompanho, 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 vou tentar conduzir, não dá. Acompanho, 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 vou tentar conduzir, não dá. Porque aí, quem é que está no controle da situação se eu fico 40 minutos nesse processo? Minha criança. Caímos na permissividade. Então eu vou fazendo isso e tal, e vou trabalhando. Filho, peraí, já foram 2 vezes que eu te chamei, você quis ficar, eu fiquei. Agora nós vamos. Né? E aí você tem que ter também um cadinho de firmeza, sem agressividade. E esse é outro desafio da nossa vida, conseguir ser firme sem ser agressivo. Mas a gente chega lá. É isso! Até aqui, beleza? Deu para aprender alguma coisa? Deu para pegar alguma ideia, alguma técnica, alguma dica, né, que vai aí resolver a sua vida nessa questão da obediência? Eu espero muito que sim. Vai viver, vai colocar em prática, vai fazer rapport, vai acompanhar para depois conduzir e vai ver o tanto de diferença que isso vai fazer na sua vida. Essa é a primeira técnica que a gente traz aqui no Manual da Mãe Sem Limites e tem um resultado incrível. A gente tem feedback de muitos alunos que só essa técnica já mudou significativamente a vida e a relação com as crianças. E é isso que a gente espera que aconteça com você também, que você consiga ter resultados incríveis aplicando o rapport na sua vida e seja uma mãe cada vez mais sem limites. Um beijo, obrigada por estar aqui e até a próxima aula.